Fox. Poseidon. Já faz muitos anos. Nuvens de trovão. Mas sem raios. Roubado. Acha que eu o roubei? A onipotência te deixou cego, meu irmão. Somos proibidos de roubar os poderes uns dos outros. Mas nossos filhos não. Nos livros não tem essa cena entre Zeus e Poseidon, não. Mas é claro, eles precisam dar contexto pro filme. Percy Jackson. Ai, não sei quem é meu pai. Percy Jackson nisso do filme. Mas agora falando sério, qual a necessidade dessa cena se não for pra mostrar que o Percy é filho de Poseidon? E é desnecessário ainda, porque um ponto alto dos livros é justamente o mistério pra saber de quem o Percy é filho. E outra, de quem foi a ideia de colocar o Percy tendo 17 anos? Nos livros ele tem 12. 12! E era a idade correta, porque assim ele terminava a saga principal com 16. Ai, foda-se, vai no pecado aí. Quanto tempo foi? 7 minutos. 7 minutos? Uhum. Que doideira, cara. Eu não acredito. Como é que você consegue? Eu gosto de ficar na água. E mais ninguém reparou nisso? Ô meu Deus, o cara tá morto. E que diálogo expositivo, hein? Embaixo d'água do que nesse lugar. Só é high school sem o musical. Todo dia é a mesma coisa. Olha só. Olha só se não é o drama adolescente colegial. No livro da escola dele não é assim não, tá? Na verdade, o Percy escreve a escola como a escola para esses lições lisados que não davam certo em nenhum outro lugar. Sinto a fúria de suas palavras, mas não entendo nada do que você diz. Otelo. O livro começa com eles em um ônibus a caminho do museu, não na sala de aula estudando. Eu sinto muito, não sei. Menos um pecado pela dislexia. Oi, mãe, cheguei. Tô aqui em cima, querido. Cara, nos livros ele não sai da escola e vai pra casa não. Pelo contrário, o Percy até pensa em fazer isso. Mas ele sabe que sua mãe ia ficar triste e por isso decide continuar na Yance. A Yance é tipo um internato pra crianças problemáticas, caso vocês não saibam. Eu acho que essa dislexia tá cada vez pior. Ah, por que você acha isso? Eu não sei. Deve ser o déficit de atenção. Ô, jeito preguiçoso de falar que o personagem tem as duas características principais do semideus, hein? Mais dois pecados. Mas já que mantiveram as características, menos um pecado? Cara, esse filme não merece muitas regalias, não. Anda! Que desrespeito, hein? Pera aí, cara. Você tem que fazer isso aqui. Não tem nada a ver. A gente tá na cozinha. Você tem que ter respeito, tá? Essa mulher é a minha mãe. Apesar dessa cena não estar nos livros, é notável dizer que a representação do Gabe ficou parecida com o que é nos livros. No caso, ele é uma pessoa repugnante. E além do mais, é satisfatório ver o Percy confrontando o Gabe. Dito isso, menos um pecado. Até meio-dia, todos os dias, ele não para num emprego. Errado! Nos livros, o Gabe é um gerente de uma loja. Até no Gabe eles erraram alguma coisa, é incrível. Só pra dizer que eles vão para um museu, em uma excursão escolar, em um ônibus. E isso é importante para mostrar que tanto o Percy quanto o Grover sofreram um bullying, além de apresentar melhor o Sr. Brunner, ou melhor, o Kiron. Esteja preparado. Tudo está para mudar, Percy. Tudo está para mudar. Olha só, além de ser disléxico e também sofrer com déficit de atenção, o Percy também é esquizofrênico. Mas sério, que porra é essa? Em nenhum momento do primeiro livro o Poseidon fala com o Percy, pelo menos não desse jeito aí, como se fosse uma voz falando com ele. Sério, que merda é essa? E Hades. Eles subiram ao poder destronando o pai deles, Cronos, cortando-o em pedaços. Ah, vai se fuder. Por que o Percy parece um emo nesse filme? O cara tá escutando música com 2 fones no ouvido. Véi, nos livros o Percy tenta ao máximo prestar atenção no que o Kiron diz, pois justamente ele é o único professor que o Percy admira. Em muitas ocasiões eles desciam a terra e... Como posso dizer? Ficavam? Os filhos dessas uniões eram meio deuses, meio humanos. Qual é o nome correto que se dá à prole de um humano com um deus? Semideus. Exato. E muitos tornaram-se grandes heróis. Pode nomear um outro? Eu vou dar uma dica.
Vocês têm algo em comum. Perseu derrota Cetus. Percy... É Perseu? Ô maneira preguiçosa de mostrar o paralelo entre Percy e Perseu. Não, pior, que maneira preguiçosa de deixar subentendido que o Percy é um semideus. Porque nos livros, o Quirón, ou Sr. Brunner, pergunta sobre Cronos e seus filhos, não sobre os semideuses. Em muitas ocasiões, eles desciam a terra e... Como posso dizer? Ficavam? Mano, cara, esse Grover engraçadão me irrita. Sério, porque nos livros ele não é esse fanfarrão escolado que os filmes tentam transparecer. Muito pelo contrário, ele é todo tímido, retraído e estranho. Isso é importante porque, além de ter os negócios da representatividade, também é mostrado nos livros que o Percy tem um instinto de querer proteger o Grover, principalmente isso que envolve a Nancy Bobofit, uma garota que fazia bullying com eles. Sendo que na verdade era o Grover quem protegia o Percy dos monstros. Tá vendo como é um paralelo da hora e ainda assim acrescenta na construção de ambos os personagens? Já que mostra o instinto protetor tanto do Percy quanto do Grover. Mas aí nos filmes eles substituíram por os deuses ficaram. Hércules matou a fera com as próprias mãos e tirou o couro como troféu. Percy, Esse foi o primeiro dos 12 trabalhos Que foi, de Sra. Hércules, Dodds? ordenados Temos por seu que primo, conversar. o rei Euristeu. Tá, tudo bem. Os próximos 11 trabalhos iam se tornar cada vez mais difíceis. Eu preciso nem dizer que não é assim que acontece nos livros. No livro, o que acontece é o seguinte. Após o Percy falar com o Quirón, ele e Grover vão lanchar perto de uma fonte. E lá a Nancy Bobofit, a garota que estava fazendo bullying, vai tentar eles. Mas de repente ela acaba caindo na fonte. Aí a Sra. Dodds coloca a culpa no Percy e pede para ele seguir ela. E o fato interessante foi que o Grover até tentou se culpar pelo que aconteceu. Mas aí ela negou. Isso era importante pois mostrava tanto os indícios de que Percy era um semideus filho de Poseidon, quanto mostrava a amizade e proteção que o Grover tinha para com o Percy, ao invés de fazer igual nos filmes e trocar um amigo por garota. Mas fazer o que, né? Adaptação. E como adaptação, mais 2 pecados. Como é que você chegou aí em cima? Você roubou o raio! Eu não sei do que você tá falando! Me devolve! Me devolve! Agora! Ou arranco fora o seu coração! Percy! Solte-o! Você! Solte-o agora mesmo, ou eu juro que te faço em pedaços! Cara, essa cena tem um erro absurdo. Isso pois, ao invés do Quirón chegar e fazer uma simples ameaça para a Fúria, nos livros, o Quirón aparece e joga uma caneta para o Percy, a qual se transforma em uma espada. A Fúria então tenta outro ataque em Percy, que segurando a espada, consegue desferir um golpe e matá-la. Depois que isso passou, o Percy percebeu que estava sozinho naquela parte do museu e segurando uma caneta normal. Quirón e Grover fingem que isso não aconteceu, o que leva o Percy a achar que tudo ocorreu só na sua cabeça. Em resumo, ao invés do filme que o Percy fica um covardão na luta e descobre uma parte desse mundo sobrenatural, nos livros, o Percy ganha a luta e é como se nada tivesse acontecido. É literalmente o oposto do que aconteceu no filme. Aquilo! Aconteceu mesmo! Ela se transformou naquela coisa! Uma fúria. Escondida em nossa escola, eu devia saber. O que ela queria de você? Ela disse alguma coisa sobre eu ter roubado um raio. O encontraram. Ele está em perigo. Quem me encontrou? Ele não está mais seguro Tá, aqui. e pra onde vamos levar? Não temos escolha. O acampamento. Hã? Que acampamento? Eu tô aqui, eu tô ouvindo tudo. Cara, é incrível como o filme desvirtua tudo. E não é para o Percy saber disso, pelo menos não agora, porque o Quirón e o Grover ainda iam fingir que isso não aconteceu e seguir a rotina da escola normalmente. Até o dia em que o Percy escuta, sorrateiramente, Grover e Quirón conversar sobre ele, onde indiretamente eles confirmam o incidente com a Sra. Dodds e ainda deixam a entender sobre a vida de Percy e que ele estava correndo um grande perigo. Depois disso até rola uma cena triste em que o Percy interpreta errado as falas do Quirón e acha que ele está decepcionado com ele. E também Grover falando bem sutilmente no ônibus que ele precisa proteger o Percy. Isso é com eles voltando para casa da mãe do Percy. No meio do caminho, o ônibus quebra e, enquanto eles esperam ser consertado, encontram as placas do destino numa banca de frutas. E uma delas corta um fio na frente do Percy e quando ele conta para o Grover, o mesmo fica desesperado e decide acompanhar o Percy até o apartamento da mãe dele. Percy então abandona o Grover, vai para o apartamento, encontra o Gabe acontece daquela cena que a gente viu, e depois a Sally chega e leva o Percy para a praia, onde eles ficam em um chalé. E no meio da madrugada, o Grover aparece e conta tudo para a Sally. O meu ponto é,
O filme apressa demais e ainda mistura esses acontecimentos e faz perder uma parte vital do livro, que é um mistério. Eu juro pra você, o mistério criado na narrativa é envolvente e isso te faz ficar preso na obra. Um elemento intrínseco à saga. E durante o começo é o principal combustível para você continuar e ir gostando do livro, porque vai criando uma tensão e uma vontade de saber mais. Agora o filme, ele estraga toda essa parte do mistério e do suspense. Com essa introdução toda corrida e expositiva, torna ele interessante em relação ao seu enredo principal. Fica um filme apático. A pessoa não vai querer continuar acompanhando com tanta vontade igual no livro, justamente por conta dessa abordagem diferente. Por isso muitos só lembram dele como uma péssima adaptação, porque se não fosse por isso, as pessoas nem iam se lembrar dele. Dito isso, mais 10 pecados. Ei! Não tá vendo que ela tá servindo a mim e aos meus amigos? Ei, não fala assim da minha mãe, seu careca vagabundo nojento. Isso aqui sim é uma coisa que o Percy dos livros faria. Então menos um pecado. O que tá acontecendo? Fala, eu juro que eu não roubei coisa nenhuma, tá? Primeiro, eles estão indo embora de dia. E nos livros é à noite e com uma puta chuva. Segundo, do jeito que ela tá dirigindo, parece que é uma viagem normal. Mas nos livros, a Sally estava em uma estrada vazia e com a velocidade estourando. Terceiro, eles sacrificaram toda uma construção de momentos que envolveu o Grover aparecendo no chalé da praia, a Sally ficando assustada de surpresa, o Percy contando um pouco sobre o que aconteceu e os três correndo com um carro para longe dali. E detalhe que ninguém explicou nada direito pro Percy, o que corroborou para o clima de suspense e o mistério envolvente da obra. Mas como o filme já jogou tudo na cara aí, essa cena perdeu total a emoção que tinha. Sério, nos livros essa parte é bem mais tensa, só por causa disso mais 5 pecados. O que tá acontecendo? Fala, eu juro que eu não roubei coisa nenhuma, tá? Eu acredito em você, acredito em você. Velho, nem para o Percy, nem para a gente saber essa história do raio, velho. Oh! Isso quebra o suspense narrativo, meu Deus do céu. O que é esse acampamento? É um acampamento para pessoas muito especiais, como você. Pessoas especiais? O que é? Eu tô maluco? Não, mas esquizofrênico sim. Não, amor, não. É tudo por causa do seu pai. Estava trabalhando aqui em New Jersey quando nos conhecemos. Seu pai era diferente de todos os caras que conheci. Ele era deslumbrante. Olha, apesar disso nos livros ser explicado de um jeito diferente e menos explícito, ainda assim eu vou te dar 2 pecados porque pelo menos o sentido das 2 mensagens foi preservado. Isso é, a explicação do pai do Percy sobre o acampamento. Eles sempre são. Cara, eu juro que toda vez que o Grover abre a boca nesse filme, eu tenho vontade de dar mais 10 pecados. Mas eu vou me segurar e vou dar só um. Estava trabalhando aqui em New Jersey quando nos conhecemos. Cara, isso tá tão errado. Porque, de novo, nos livros, a Sally tá correndo com um carro mais rápido que o Toretto. E tanto ela quanto o Grover estão desesperados para chegar no acampamento o mais breve possível. E isso vai se aplicar ao filme. Porque pensa comigo, se você sabe que o seu filho está sendo acusado de um ato gravíssimo e que já foi achado pelos monstros, e que o único lugar que ele vai estar seguro é longe da sua casa, você andar com uma velocidade normal ou você ia estar metendo marcha mais rápido que pode? Essa é a nossa mãe do ano, viu? Por que ele teve que deixar a gente? Porque ele... Sally, cuidado! Nos livros, o Minotauro estava literalmente correndo atrás deles pela estrada, o que deixou muito mais tenso e emocionante a cena da Sally correndo com um carro. O Minotauro jogando vacas? Que? Nos livros, ele indiretamente faz a Sally jogar o carro em uma vala, o que deixa eles presos. Alô, Ibama? Então, né, temos um meio humano, meio todo agredindo vacas aqui. Isso é tanto maus tratos aos animais quanto feminicídio, não é? Grover, você tá bem? Eu tô maluco ou tá chovendo vaca? Nos livros, o Grover fica inconsciente, meio desmaiado, e ele fica pedindo por comida. Eu tô falando isso só porque o Grover dos livros, com essas pequenas cenas, é bem mais engraçado que o Grover dos filmes. Sério, na moral, como eu queria que você calasse a boca, Grover dos filmes? O que é aquilo? Abre! Abre! A gente tem que sair! Por que você tá tirando as calças, cara? O que você tá fazendo? Meu trabalho. Tá de burro? Sou metade bode. Vai! Gente, cuidado com o vidro! Vamos, saiam do carro, aquilo tá se aproximando! Sim, eu sou bem chato. Mas nos livros, o que acontece aqui é que o Percy quem salva a Sally e o Grover. Isso porque, com o carro preso na vala, a porta da Sally e do Percy estava emperrada na lama, e o Grover estava inconsciente. Então o Percy abre a porta do passageiro, leva o Grover e insiste para a Sally sair de lá.
E isso é foda porque é com essas pequenas ações que mostra que o Percy é um herói, pois a série queria que o Percy saísse pela porta do passageiro e deixasse ela e o Grover pra trás, já que o Minotauro tava atrás somente do Percy, mas ele fez questão de salvar os dois. Por aqui, gente, por aqui! Vamos lá! Vamos lá! Era para a série o Percy estarem carregando o Grover nessa cena. E sim, eu pareço chato, mas é porque isso adicionou um empecilho a mais nos livros, já que, além de ter que escapar do Minotauro e alcançar a colina, eles ainda tinham que carregar o Grover junto. Chegamos! Bicho, isso aqui tá tão errado, porque nessa cena do livro eles não chegaram a alcançar o acampamento. Pelo contrário, eles estavam no topo da colina a 800 metros da casa de fazenda mais próxima. Mãe, eu não vou embora sem você. Você tem que ir! É o seu destino! Tá, essa cena pelo menos aqui lembra o que foi descrito nos livros, então, menos um pecado. Você tá legal? Percy, depressa! Cara, essa cena aqui me dá uma raiva que, nossa, eu não sei nem explicar. Primeiro, esse arrombado aqui viu a mãe ser morta, entre aspas, e não esboçou nenhuma reação de tristeza ou medo. Nos livros, é dito que uma raiva dominou o Percy e, quando o Minotauro foi tentar atacar o Grover, o Percy simplesmente chamou a atenção do monstro, pulou por cima e caiu no pescoço do Minotauro. E quando ele foi tentar atacar o Grover de novo, o Percy arrancou o chifre da criatura, esperou a criatura atacar e no momento certo fincou o chifre no peito do Minotauro. Detalhe, o Percy não estava com a contracorrente, a espada que o Grover tinha dado para ele durante a luta contra a Fúria. E o Grover estava inconsciente. O Percy agiu totalmente por impulso nos livros, pela raiva do momento. E ainda assim foi esperto para vencer o Minotauro, porque ele já tinha desviado uma vez do ataque dele e percebido que ele só andava pela frente. O moleque desde sempre era forte e perspicaz. Ele era brabo. Enquanto aqui no filme, o Bostão não lembrava da espada, não sabia o que fazer, tentou atacar de frente o Minotauro, não conseguiu e ainda matou o Minotauro quase que só pela sorte. Tá vendo a diferença entre os dois? Não é só uma questão do impacto da cena, mas também envolve como o personagem age nessa situação, a personalidade e a sagacidade dele na batalha, como os impulsos fazem ele reagir. Cara, só por causa disso mais 10 pecados. Você está bem? Eu só tô meio... Percy! Cara, o Grover, que é o protetor, não fez nada para ajudar o Percy nessa situação. Sério, qual a dificuldade de colocar que ele só desmaiou? Literalmente ele teria mais utilidade assim.